A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos mais uma vez aqui compartilhando a respeito do livro de Introdução ao Novo Testamento. Sabemos que o Novo Testamento ele se relaciona com o Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento é a projeção, é a sombra daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. Por isso, Jesus, em muitos dos seus diálogos, ele faz referência às escrituras do Antigo Testamento. Né? Pois assim está escrito, um termo que ele usa, e hoje se cumpre o que está escrito pela boca do profeta. Muitas vezes, Jesus fez menção desse diálogo dentro dos seus textos, dentro da sua fala no Novo Testamento. Na aula passada nós falamos a respeito da sociedade, né, do Novo Testamento e a sociedade. Falamos um pouco a respeito das habitações, dos costumes, da vestimenta, da culinária, né, coisas que eram referentes à época, ao período, né? Uma situação cultural e temporal, tá certo? E aqui, nesse capítulo 4, lição 1, nós vamos dar seguimento aí a respeito deste livro. O tema central é formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. Evidenciamos também nas aulas passadas, a respeito do nascimento, do início do cristianismo, que se deu em 4 a.C. Agora nós vamos falar, no capítulo 4, a respeito do ambiente religioso da época. O templo era um lugar onde se oferecia sacrifícios. Né? Quando Jesus ele vem sobre o domínio do Império Romano, esse era o panorama político, né? Mas o panorama religioso se restringia ao templo e os sacrifícios e naquilo que Jesus iria fazer com relação a essa prática. Jesus ele não veio cancelar a lei, ele veio fazer cumprir a lei, cumprir em todos os termos. Mas com relação ao sacrifício, Jesus ele muda a trajetória, ele muda o conceito, porque ele é o sacrifício, né? Porque os sacerdotes, os sacrifícios eram feitos em prol do pecado da população, do povo. Então, se precisava fazer muitos sacrifícios pelos pecados. Mas quando Jesus vem, ele cancela essa parte sacrificial do templo. Ou seja, Jesus ele é um sacrifício, Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus não veio simplesmente cobrir o pecado. Jesus veio apagar o pecado. Jesus veio pagar as nossas dívidas, né? Aquilo que nos pesava. Então, está aqui o templo, né? O ambiente da época, o ambiente religioso era o templo. Instituições religiosas, havia algumas instituições religiosas e o local de consagração, oração, adoração e sacrifício dos religiosos judeus era no templo. Nós temos o templo e nós temos a sinagoga. Depois vamos falar sobre a sinagoga, as sinagogas. Então, está aqui um layout do templo. No nosso canto esquerdo do vídeo, em amarelo, representa aqui o santo dos santos. É o lugar onde uma vez o sumo sacerdote apresentava um sacrifício anual pela expiação de todo o povo. E o santuário é um lugar onde
os sacerdotes ofereciam ofertas de manjares, ofertas pacíficas, né? Acima, um pouco acima, havia o átrio dos sacerdotes, abaixo, de frente, o altar, e um pouco abaixo a rampa que dava acesso ao altar para se poder colocar os sacrifícios que iam ser queimados no altar, como adoração. E isso tudo nós estamos tratando do Antigo Testamento, de um conceito que Jesus veio quebrar. Então, Jesus não veio quebrar a lei, ele veio quebrar os sacrifícios expiatórios, porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um pouco mais à frente é o ato dos israelitas. Os israelitas ficavam para se apresentar. No outro compartimento, nós vemos o ato das mulheres. As mulheres não tinham o direito de entrar no local onde os israelitas e os sacerdotes entravam. Era um conceito da época, né? Um pouco assim, tem a sala dos leprosos. Os leprosos, toda vez que um leproso ele era apontado como que ele estivesse sendo curado, ele era apresentado ao sacerdote, a lei mandava isso. Então, o sacerdote era a pessoa que iria avaliar para ver se tinha possibilidades dele ser reintegrado à sociedade. Senão, ele ficava fora dos muros de Jerusalém, fora da cidade, para não haver contaminação. Isso não é um preconceito contra o leproso, né? Ou doente, seria uma forma de prevenção por causa da contaminação. Sala da lenha, onde ficava o depósito, sala dos olhos, né? Onde ficava também aí uma despensa, né? E sala dos narizeus. Narizeus eram homens que faziam votos, e às vezes votos para ofertar as ofertas, certo? Sansão, ele tinha um voto desde o ventre de nazireado. Sansão foi um grande juiz e salvador de Israel no Antigo Testamento. Seguindo mais à frente, se tratando das instituições religiosas, aí nós vamos ver agora na sinagoga, né? No 412, item 412. As sinagogas, elas surgiram na Babilônia. Nabucodonosor tinha escravizado muitas nações, e uma delas foi Jerusalém. Então, a Babilônia, na liderança de Nabucodonosor, levou cativo. E dentro do cativeiro, dentro da Babilônia, os israelitas, para manterem o seu conceito religioso do Torá, eles construíram sinagogas, e as sinagogas eram um lugar de adoração, um lugar de leitura do Torá, para eles não esquecerem do Deus de Israel. Então, está aqui, surgiu na Babilônia, um local onde estudavam os princípios e os conceitos da Torá. Era necessário 10 homens, judeus adultos, para estabelecer uma sinagoga. Então, templo é uma coisa, sinagoga é outra coisa, diferente. Sinédrio, no 413, Jesus ele teve grande problema, grande dificuldade com o Sinédrio. O Sinédrio eram homens que se baseavam numa justiça dentro dos conceitos do Torá ou da lei, para julgar as causas, julgar o povo naquilo que eles precisavam. E era uma corte suprema, né? E sinédrio significa concílio, ou sentar em concílio. Mas por causa da religiosidade, Jesus teve um grande problema. Inclusive, um dos critérios na morte ou na condenação de uma pessoa não poderia se reunir de noite. E os fariseus, os líderes religiosos, quebraram esse conceito, quebraram
porque eles tinham intenção de matar Jesus. E isso aconteceu. No Sinédrio, ainda 413, constituído por 71 membros, se reunia no espaço, nas dependências do templo, não da sinagoga, desde a hora do sacrifício matinal, diário, até o sacrifício do sair da tarde. Certo? O quadro religioso era esse, quando Jesus se apresenta como Filho de Deus. Por isso, Jesus foi perseguido por religiosos. Jesus não foi perseguido por Roma, Jesus não foi perseguido pelo governo, por Pôncio Pilatos, Jesus não foi perseguido por ladrões, prostitutas, não. Jesus foi perseguido por religiosos, os saduceus, os fariseus, os homens que guardavam um conceito religioso, mas não conseguiam enxergar em Jesus boas palavras do Filho de Deus. O Sinédrio, ainda no 413, em caso de pena de morte, o Sinédrio não poderia se reunir de noite. Eles violaram esse decreto quando julgaram Jesus. Tá aí, já falei sobre isso. Culto ao imperador. O imperador, um dos imperadores, ele se achou na autoridade de se apresentar diante do povo como um Deus. E isso foi agravante, porque ele mesmo se intitulou como divindade, né? Foi Otávio César, e dentro dos seus conceitos, não o conceito de Deus, ele promoveu reuniões de liberalismo sexual, de orgia, em prol de deuses que Roma tinha. Cibele era deus da fertilidade, e outros deuses que causaram um grande impacto aí com relação a ofertas, né? Ofertas da carne, ofertas de prostituição, certo? E ele mesmo divulgou esse título como Senhor, Salvador e Divindade Manifesta. E isto agravou a Deus grandemente, certo? Tem uma coisa que agrava a Deus, é a soberba do homem e a idolatria. E Otávio César se declinou para essas duas situações. A prostituição também, né? Porque é gerada do coração do homem, o coração do homem é mau, e o homem se colocando como utilidade é trágico. Então isso aconteceu e havia um culto ao imperador. Então as pessoas tinham que se expor à imoralidade, mesmo que rejeitasse, mesmo que não aceitasse. Era um edito do imperador. Culto ao imperador, religiões de mistério, culto de Eleusis, Dionísio, Mitra, Cibele, entre outros. Saíam os deuses, e cada deus divulgava um momento de um culto, e todos eles baseados em imoralidade. Né? Aqui, eu fecho aqui, finalizo aqui essa lição, e bate Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, a nossa referência, Pindamonhangaba, São Paulo. E o nosso canal, Núcleo Ibate Glória, no YouTube. Se você tem intenção, desejo de expandir a palavra de Deus, ensinamento, se inscreva, dê o seu like, divulgue, né? Com isso você vai estar divulgando o reino de Deus.